Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o ensino médio, o contexto atual do ensino médio, alguns desafios, expectativas também sobre como ele vem acontecendo na área da educação integrada. E para conversar sobre esse tema eu conto aqui no estúdio do programa Educação em Pauta com o professor Domingos Leite Lima Filho. Ele é professor doutor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Olá professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês e, enfim, discutir com todo o público aqui do programa esses desafios e perspectivas atuais do ensino médio em sua relação com a educação profissional. Professor, o ensino médio integrado, né, que é algo que a gente vai se aprofundar na discussão, ele é dos tipos de oferta do ensino médio, né? Para resumir, para quem está em casa possa entender, né? Quais são os tipos básicos de oferta do ensino médio e como se encaixa, então, esse tipo ou modalidade de ensino? Bem, o ensino médio, ele é a etapa final da educação básica. Ele pode ser ofertado, na sequência da educação fundamental, né? E ele corresponde a uma etapa que normalmente os jovens frequentam a partir dos 15 aos 18 anos. O ensino médio, ele pode ser ofertado em sua forma, digamos assim, somente ensino médio. É esse que é o propedêutico. É, o chamado propedêutico, né? Eu evito às vezes essa denominação, mas é um ensino médio que não tem, digamos, uma aproximação ou uma relação com uma formação profissional que deve ser adquirida ao longo do próprio ensino médio. E aí há a possibilidade, pela legislação atual que regula o ensino no país, a LDB, e também por um decreto específico, que é o decreto 5154 de 2004, que permite que o ensino médio, em sua relação com a educação profissional, possa ser ofertado na forma integrada, ou seja, em uma instituição única e com uma matrícula única, onde ao mesmo tempo o aluno se forma na etapa final da educação básica e adquire uma formação que o diploma como técnico de nível médio. Ele pode ser feito de forma integrada, que é basicamente o que eu vou discutir aqui no evento. E pode ser ofertado de outras duas maneiras, subsequente ou concomitante em instituições diferentes na mesma escola. Subsequente é quando você já teve essa formação em outra instituição e entra em uma instituição para fazer só o curso técnico, não é isso? Exatamente. Já concluiu o curso do nível médio, o ensino médio, e por isso denomina-se subsequente, porque adquire depois um curso técnico. Ou concomitante quando faz a formação do ensino médio em uma instituição e em outra instituição faz a formação da educação profissional. Professor, houve um tempo onde esse ensino era separado, né? Ou seja, você fazia na mesma instituição um bloco do ensino médio e depois você fazia o ensino técnico. E agora a gente tem ele junto, não é isso? Você já entra nos primeiros anos tendo disciplinas complementares. Como é que funciona essa mudança, essa necessidade também de integração? Isso, acho que o importante é procurarmos compreender as razões, né, a concepção da integração. Né? A concepção da integração vem da própria natureza de como a educação se constrói historicamente, como os saberes que constituem. Para que nós queremos uma formação básica? Nós queremos dar ao cidadão uma formação integral que permita a ele o domínio dos conteúdos sociais, científicos, tecnológicos, mas também o ingresso na vida produtiva. Né? Então, na produção do conhecimento, como ele se dá na vida real, o conhecimento ele é integrado. Ou seja, as pessoas produzem conhecimento para quê? Para resolver as situações de vida, da vida material. Compreender também o seu contexto social, né? Compreender o seu contexto, intervir no seu contexto, atuar, não só adequar-se ao contexto, mas transformá-lo. Né? Então, essa visão de totalidade, de integração, é
a visão própria da vida social. O que ocorre? Ocorre que ao longo da história, né, e nós então não podemos desconhecer que a sociedade se organiza em estratos sociais, em classes sociais, né, o conhecimento e o trabalho foram se dividindo, sendo a classe trabalhadora, não é? Muitas vezes, numa proposta reducionista, oferecido apenas uma formação imediata para a prática do trabalho. Né? Esta era a proposta que vigorou durante muitos anos, né, e que uma lei do ano de 1972, a Lei 5692, estabelecia, não é, um regime, vamos dizer assim, uma educação tecnicista, onde os conhecimentos eram apenas justapostos. Né? A proposta de integração busca superar esse reducionismo, busca de fato integrar ao longo da formação, por isso nós chamamos ensino médio integrado, propicia uma formação integral, desenvolver o cidadão em todas as suas potencialidades, artísticas, culturais, técnico-científicas. Né? Essa é a razão da luta pelo ensino médio integrado, que passou no país por fases diferentes. Né? Uma fase bastante regressiva foi a fase dos anos 90 até 2002, quando vigorou um decreto, o decreto 2208, que impedia a realização na forma integrada. Felizmente, esse decreto teve uma reação muito grande da sociedade, que permitiu a sua revogação no ano de 2004, pela edição de outro decreto 5154, que trazia de volta a possibilidade de integração. Mas, para fazer de fato que a integração ocorra nas escolas e os institutos federais, né, herdeiros da tradição do ICEFET, Escola Técnica, são instituições, né, de qualidade socialmente referenciada, precisamos dotar as instituições de condições para que realizem, de fato, a integração na prática, e que a integração não seja meramente, não é, um acúmulo de conhecimentos, mas uma integração que expanda o currículo para a vida social. Professor, e que instituições elas são chanceladas, elas recebem, então, essa competência para ofertar esse tipo de ensino médio? Bem, a instituição precisa, para ofertar o ensino médio integrado, obviamente, ter as condições estruturais para tanto, ou seja, ela precisa ter, né, professores que atendam ao ensino médio em sua forma geral, em sua base nacional comum, né, nas disciplinas clássicas do ensino médio. Ela precisa ter um conjunto de professores que também atuem nas profissões, enfim, nas formações para as quais elas abram curso de ensino médio integrado, seja na área, supomos, edificações, eletromecânica, segurança do trabalho, turismo, nas diversas áreas, há que ter professores, né, titulados para essas especialidades da produção. A instituição precisa, além disto, ter estrutura material, laboratórios, biblioteca, né? Infraestrutura para tanto, né? Ela precisa ter, obviamente, um projeto político-pedagógico, né, aprovando este curso na sua forma que estabeleça as inter-relações entre as diversas áreas do conhecimento e a prática do trabalho, né? E ela precisa, obviamente, também ter uma referência na comunidade. Quer dizer, nesse sentido, qualquer escola de ensino médio que atenda a estas condições pode ofertar o ensino médio integrado. Ou seja, e este é um desafio mesmo, porque no caso do Brasil, nós temos a tradição do ensino médio integrado, ou sobretudo da formação profissional, na rede de institutos, que é herdeira da antiga rede de Escola de Aprendizes de Artífices de 1909. Né? Mas é um desafio poder, e o decreto permite isso, se são oferecidas as condições. Há inclusive um programa que permite expandir para toda a rede pública, no caso a rede estadual, né, o ensino médio integrado. Esse programa chama Brasil Profissionalizado,
que pode propiciar essa infraestrutura, esses recursos materiais, para que nas escolas das redes públicas Isso também se acontece com as instale. escolas estaduais? Escolas tecnológicas? Acontece com as escolas estaduais, deveria inclusive acontecer com maior profusão, porque o grande desafio é você levar essa formação para todos os espaços do país, ter capilaridade. Veja, uma das grandes questões do ensino médio integrado é propiciar, principalmente, aos jovens da classe trabalhadora, que estes são os mais necessitados, digamos assim, porque esses jovens, das camadas populares, mais pobres da população, eles muitas vezes são, eles têm que ingressar no mundo do trabalho numa idade ainda, na idade apropriada para fazer o ensino médio. E então, passa por uma necessidade também, muitos, né? Muitos passam por necessidade, eles têm que ingressar mais cedo no mundo do trabalho. Então, a estes jovens, né, que durante muito tempo no país, que não continuavam, não faziam a sua etapa final da educação básica, e vejamos que agora esta é uma obrigação legal pela emenda 59, ou seja, a oferta obrigatória da educação básica na sua fase final para toda a população. Então, esse jovem que vai ingressar no mundo do trabalho, ele tendo uma formação do ensino médio integrado, né, ele pode compartilhar, dentro de algumas condições, ele poderá compartilhar a escola-trabalho ou mesmo, né, fazer o ensino médio integrado e ingressar no mundo do trabalho em condições, né, de uma formação que lhe dê certa condição de autonomia, né, certa condição de um exercício profissional para a obtenção, né, de melhor condição de trabalho na sua vida ativa. Já tem um outro resultado, né, para os alunos que passam por esse ensino integrado, diferente daqueles que passam apenas pelo ensino médio tradicional, né, professor? Nós temos que compreender que o ensino médio integrado ele é um plus. Uhum. Ele não significa uma redução, muito pelo contrário, da formação básica. E nem que também esse aluno não vá fazer um curso superior. Claro, porque ao cumprir plenamente a etapa do ensino médio, a etapa final da educação básica, este jovem, trabalhador, ou classe média ou classe popular, ele estará apto a ingressar na educação superior, como também estará apto a ingressar no mundo do trabalho numa condição de maior autonomia e segurança. Então, quer dizer, o ensino médio profissional, ele procura, de fato, né, olhar para essa condição de desigualdade histórica que está na sociedade brasileira. O ensino médio integrado, ele constitui uma proposta de travessia. Nós gostaríamos de ter uma sociedade mais igualitária, lutamos por isso, né, onde todos pudessem ingressar no ensino médio, né, concluí-lo, né, e somente após isso, né, ir para um trabalho, né, uma vida profissional. Mas efetivamente nós temos fruto de uma herança histórica de desigualdades, né, que fez com que grande parte dos jovens da população brasileira, né, estivessem durante muito tempo, e ainda no tempo presente, mas com políticas que buscam reduzir isso, como é o caso do ensino médio integrado, que eles estivessem em situação de desvantagem social. O ensino médio integrado é uma proposta que visa, não enfrentar esta herança de desigualdades, não como uma proposta de travessia, principalmente para este público, onde a formação profissional deve dar-se de forma mais simples. A gente vai fazer um intervalo agora. E você de casa, aguarde o segundo bloco do programa Educação em Pauta, que a gente volta depois do intervalo. Até lá. Voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Eu continuo a conversar com o professor Domingos sobre o ensino médio integrado. Professor, o senhor no bloco anterior estava falando sobre uma espécie de visão transitória desse ensino médio integrado. Certo. Então, na sua concepção, realmente o ensino médio profissional, né, que é um integrado com os cursos, ele é algo que é como se fosse temporário, né, para que a longo prazo a gente chegue a um momento onde, quem sabe, o ensino médio ele seja extinto, o ensino médio integrado, e a gente tenha um modelo único? Eu me referi no bloco anterior a proposta do ensino médio integrado como uma travessia
de uma sociedade desigualitária como a brasileira por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Nesse aspecto, a realização do ensino médio integrado seria, né, uma possibilidade de dar a estes jovens esta condição de acesso. Entretanto, a concepção de integração, veja que estamos em voga nos últimos tempos, falarmos em integração, integrado, integral. O que se integra na realidade? Né? Se integra o saber intelectual ao saber do trabalho. E essas coisas não estão separadas na vida real. Então, a integração ela se dá no plano de alguns eixos, como as ciências, a tecnologia, a cultura e, sobretudo, o trabalho. Essa concepção geral é a concepção que, a nosso ver, deve nortear toda a formação básica, ou seja, nós pensamos numa perspectiva para a sociedade brasileira, e o ensino médio integrado não é contra isso, pelo contrário, ele é uma travessia para uma escola unitária. Mas não uma escola unitária que seja uma escola apenas de cultura desinteressada em relação ao mundo do trabalho. Ela é uma escola unitária que tem como perspectiva o trabalho como princípio educativo, porque é na atividade de produzir a sua vida material que o ser humano, ao longo da história, inclusive, se fez, né, ser humano. Ele foi, ao longo da história, nas condições do enfrentamento da vida, produzindo os conhecimentos úteis necessários para a vida. Isso se foi acumulando, né? Então, essa perspectiva de uma escola unitária para todos, e que abranja não uma cultura letrada, digamos assim, mas a cultura da vida material e da vida cultural, intelectual, artística. Esse é um horizonte de escola unitária, e por isso nós chamamos escola unitária para todos, e politécnica, no sentido de abranger todos os ramos do conhecimento da vida. Esse é o horizonte para o qual o ensino médio na sociedade brasileira, o ensino médio integrado, constitui um processo de travessia. Se a gente tem, então, por um lado, a realidade de um ensino médio que, por senso comum e em certa medida pode acontecer, é como se fosse uma revisão do ensino fundamental e apenas um passo para chegar ao ensino superior, né? A gente tem uma realidade que, a grosso modo, é essa. A gente tem um ensino técnico integrado, que é sobre o qual nós estamos conversando. Como é que ou quando eles podem se integrar, não é? E esse ensino médio muito criticado, ele pode passar a ser, então, e ter todo esse vínculo consciente dos alunos para o trabalho, para o mundo produtivo, para a integração do ser humano dentro da sua própria formação. Certo. A gente teria que mudar o currículo, mudar os professores? São muitas dimensões, mas é importante nós termos a crítica, mas nós identificarmos as várias perspectivas da crítica. Hoje está muito em voga na sociedade brasileira dizermos que o ensino médio está em crise. Algumas pessoas falam em apagão no ensino médio, né? De fato, eu encaro a realidade de uma maneira positiva. Eu acho que a sociedade brasileira está diante de um grande desafio, inclusive posto por lei como direito subjetivo. Nós temos que concluir a educação básica como um direito para todos os cidadãos brasileiros. A questão é que, né, para alguns isso é um problema, para quem pensa a sociedade de modo democrático, isso é uma conquista que tem que ser garantida materialmente. Não é porque esteja na lei que automaticamente se faz. É preciso lutar por isso, né? Então, veja, durante algum tempo na sociedade brasileira se dizia a escola pública era boa e piorou. Isso tem um lado da realidade. Mas a gente tem que lembrar que naquela época a escola pública, sobretudo a escola pública do ensino médio, era para uma pequena parcela da população. Qual é o nosso desafio? É conjugar quantidade e qualidade. As coisas não se separam. Nós não podemos imaginar uma sociedade que tenha, né, no mundo tecnológico, no mundo de intercâmbios culturais como o de hoje, né,
uma parcela ao qual seja oferecida apenas um saber instrumental. Utilitário. Então, utilitário. Então, nós, inclusive, temos, né, uma luta hoje na sociedade brasileira, do ponto de vista de política educacional, uma luta para que essa expansão do ensino médio de qualidade nas escolas públicas e o ensino médio integrado como parte dessa expansão, né, se faça efetivamente. Né, porque há propostas reducionistas, como um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, projeto de lei 6840, que vem essa matriz que diz que vivemos um apagão, mas que tenta encontrar soluções para a expansão quantitativa na redução qualitativa. Não. Nós temos que realmente, pensando numa sociedade em que o direito seja realizado plenamente, porque, veja, você fazer de conta que dá um ensino médio reduzido, você, ao tentar garantir o direito apenas quantitativamente, você o nega, porque de fato você não oferece as condições. Então, este horizonte de pensar o ensino médio de igual qualidade para todos, exige que o país realmente assuma compromisso na política pública. Por exemplo, o PNE estabelece uma meta dos 10% do PIB para a educação. É lógico, vamos aqui uma década para diante, mas é um avanço. O PNE traz conquistas, traz problemas também, na medida, por exemplo, que não estabelece exatamente as fontes, ou inclusive abre possibilidades para outras iniciativas que não públicas, né, receberem recursos públicos, né? Mas sem dúvida nenhuma é um avanço. Ou seja, nós temos que garantir que as escolas tenham um currículo que tenha essa perspectiva de formar o cidadão, não apenas o trabalhador produtivo para o mercado, mas o cidadão consciente do seu papel na sociedade, inclusive do papel de transformar a sociedade. Forme o cidadão, tenha um currículo. Esse é o principal objetivo. Esse é o objetivo. Agora, este objetivo não se realiza meramente com a formulação de um currículo. O currículo é um horizonte, mas o currículo precisa ter bases estruturais de sustentação. Por exemplo, professores formados com plano de carreira e condições de trabalho. A base material nas escolas, infraestrutura de laboratórios, bibliotecas, né? As relações em uma escola que tem que ser democráticas, que permitam que os estudantes dialoguem com os seus professores, com os técnicos, com a gestão. Então, relações democráticas na escola. E uma escola que tenha relações próximas e democráticas também com a sua comunidade. No caso aqui, por exemplo, do IFRN, isso é feito em parte. Você vê como a escola está num contexto social, está numa comunidade. É ali onde os seus professores, os seus funcionários, os seus alunos se inserem de maneira mais imediata. Então, toda essa estrutura é que, de fato, dá suporte para um ensino médio de qualidade. Nós não queremos, a tarefa de educar não se esgota em si mesmo, cumprir o currículo. A tarefa de educar diz o seguinte: nós queremos educar as gerações atuais e futuras para um mundo melhor. Essa é a tarefa. Professor, o Ministério da Educação alerta aos cuidados desse ensino integrado, né? Com base em um documento da CETEC de 2007, fazendo alguns tipos de alertas, do tipo: não reduzir a educação às necessidades do mercado de trabalho. Outro, também não ignorar as exigências da produção econômica, integrada em uma exigência de democracia. E também, por exemplo, resgatar a escola como lugar de memória. Então, que outras concepções dentro desse panorama e desse alerta a gente tem desse ensino integrado? Começo pela última, a questão da memória. Atividade artística, cultura, né? É onde o homem se faz homem. É onde você consegue resgatar, né, a possibilidade criativa que vai realmente para o reino da liberdade, para libertar, né, a nossa vida da necessidade imediata. Então, quer dizer, uma formação plena do cidadão tem que envolver diretamente a arte, uma escola que tem uma banda de música, que tem um grupo de teatro,
que tenha as suas equipes esportivas, né? Ela é uma escola que vai para além do lucro imediato buscado pelo capital. Então, de fato, trazer, por exemplo, para a formação na educação básica de todas as atividades artísticas relacionadas ao campo cultural é fundamental, né? E o imediatismo do lucro, né, do mercado, né, ele não vê esse aspecto, né? Então a escola realmente não pode, a escola ela é um espaço da formação da solidariedade e não da competição que muitas vezes reina, né, e é a frequência no mundo do mercado. A formação cidadã é a formação, né, para o convívio coletivo, saudável, solidário, né, em busca desses valores. Então, é nesse aspecto que eu vejo os desafios, né? A escola não se limita, ela não pode desconhecer o mercado, mas ela não pode se submeter, né, à lógica das empresas, né? A lógica do mercado. A educação é a realização plena da vida e ela tem uma tarefa que vai muito além, né, meramente do mundo produtivo e muito mais além do que meramente o mundo produtivo com o objetivo do mercado e do lucro. Responsabilidade grande, né? Porque a gente está pegando o jovem que está saindo de casa, está entrando no mercado de trabalho. Esse ensino integrado ele vai atingir essas ânsias, desejos, né, professor? Essa é a tarefa, mas essa é a tarefa nossa, essa é a tarefa da educação. Eu digo novamente, não é? Diante dessas dificuldades, nós devemos apostar no coletivo, nas soluções que envolvem o coletivo de professores, na história das instituições, vendo, por exemplo, né, como que uma instituição, aqui como os institutos, né, aqui como o IFRN e tantos outros, né, que tem os seus problemas, como qualquer instituição tem, mas a gente verifica que tendo estrutura material, se pode fazer muita coisa boa, né? Nós temos que fazer isso, dar não só a pauta pronta, dar a régua, dar o compasso, dar aos jovens a possibilidade de formar-se e transformar o mundo. Se a escola fizer isso, a escola sozinha não transforma o mundo, mas ela pode muito contribuir, né, na formação desses cidadãos como agentes da transformação. Esse é o nosso papel. Professor, obrigado pela entrevista de hoje. A gente já terminou o programa, mas agradecemos pela oportunidade de debater esse tema. Muito obrigado. Eu mesmo agradeço aqui por estar aqui na rede, mais uma vez aqui no Instituto, e desejo todo sucesso a vocês. Muito obrigado. E obrigado você de casa por ter nos acompanhado até aqui. Terminamos mais um programa Educação em Pauta e a gente se vê na próxima semana, às 10 horas da manhã, pela TV Câmara, uma reapresentação também aos domingos no mesmo horário. Você pode acompanhar também o nosso Twitter, @Educação em Pauta, lembrando, sem cedilha e sem o acento, e também dar sugestão de pauta para os nossos próximos programas. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.